Olá, boa tarde para você que se liga na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão. Eu sou o Almir Henrique e a partir de agora você está no Bastidores do Poder. Já está aqui dividindo tela comigo o Dom Schiavi. Tem uma congelada na imagem do Dom aqui, mas o Dom já vai retornar para a gente discutirmos a política catarinense. Tá me ouvindo aí, Dom? Tudo certo? Boa tarde, Almir. Tudo ótimo, graças a Deus. Tive um probleminha com a internet aqui. Está chovendo muito agora, nesse momento, em Balneário Camboriú. Então tá dando essa oscilada. Peço até desculpas. E, primeiramente, boa tarde aos nossos ouvintes, web espectadores. Peço desculpas a todos ali por esse interregno com relação à tecnologia. Bom, Dom, a gente tem muita coisa para discutir, falar aqui. O Trump aumentou as taxas da China, ministro Juscelino denunciado por corrupção lá em Brasília, mas vamos começar por os temas mais locais aqui, né? Nós já, em algum momento nesse programa, Dom, já falamos sobre a solução necessária para o Morro dos Cavalos. Eu acho que nos últimos 2 anos, essa interrupção que nós tivemos no início da semana, domingo para segunda, no Morro dos Cavalos, eu acho que é a 4ª ou a 5ª em 2 anos de interrupção do trânsito no Morro dos Cavalos em razão de ser uma área muito crítica. Quando não é indígena protestando na pista, é ribanceira descendo, é acidente que para, qualquer coisa para o Morro dos Cavalos. E aí há uma série de estudos, de apontamentos que dizem que tem que fazer um contorno do Morro do Cavalo, tem que fazer um túnel, tem que fazer não sei o quê. Mas, mais uma vez, é verdade, o Morro dos Cavalos, o BR-101, parou. E aí para o sul e o norte, porque ninguém consegue vir, ninguém consegue ir. Vamos começar por esse tema aí, Dom? Almir, uma tragédia anunciada e não é de hoje, ainda mais com um aumento significativo no número de veículos, principalmente na região da 101. Então, essa lei, na verdade, não é uma lei, né? Foi aprovado o projeto em 2010, para você entender. Em 2010, esse que você acaba de dizer, que tem, no caso, 2 túneis na região. Então, um dos túneis é bem no Morro dos Cavalos, onde faz... Bom, o Dom está restabelecendo a conexão, na sequência volta aqui a conexão lá com o Balneário Camboriú, mas o Morro dos Cavalos, como vocês acompanharam o noticiário no fim de semana, ficou interditado por um acidente de uma carreta carregada de etanol. Isso foi em 2010. Dom, deu uma travada aí. Deu uma travada aí. Desculpa, meus amigos, realmente a chuva com vento aqui em Balneário, a frente fria chegando mesmo, tá? Consegue me ouvir bem, Almir? Agora sim. Então, voltando, essa tragédia anunciada do Morro dos... Essa tragédia é lá desde 2014, Almir, quando, à época, eram para ter feito 2 túneis, né? E mais de 1,3 quilômetros ali naquela região. Então, nós vemos ali a importância do Morro dos Cavalos, né? Quem conhece a região que vem de Palhoça para sentido norte aqui, sabe o quão complicado é o trânsito em ambos os sentidos. Então, nós temos isso já aprovado desde 2000. Olha, realmente difícil a conexão com o Dom, vamos tentar restabelecer. Imagina hoje... Eu vou pedir para você melhorar a sua conexão aí e na sequência você volta, porque realmente está muito difícil e está complicado. O Dom volta na sequência, mas a gente fala aqui sobre a questão do Morro dos Cavalos, que ficou interditado, né? E é realmente preocupante, porque a impressão que a gente tem é de que mais cedo ou mais tarde isso vai voltar a acontecer. O governador teve no domingo ainda lá no Morro dos Cavalos, na parte da noite, e não há muito o que se falar, porque vez ou outra o trânsito volta
né, a parar. E hoje, né, teve o Morro dos Cavalos teve um trecho que foi interditado novamente. Né? O trecho da BR-101 Morro dos Cavalos, em Palhoça, voltou a ser interditado na manhã de hoje, após a explosão do caminhão-tanque que bloqueou a rodovia no domingo. O motivo é a remoção das árvores queimadas no acidente, porque não foi só os carros que estavam ali na fila que queimaram. A vegetação no entorno ali daquele trecho também queimou. A Artéries Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, iniciou a operação no Morro dos Cavalos às 6 da manhã de hoje, para remover essas árvores que haviam sido queimadas. Por volta de 7h50, todas as faixas do sentido sul em direção a Porto Alegre foram liberadas. A fila foi de quilômetros no local, né? De 2 quilômetros no local. Já no sentido norte, Curitiba, a faixa da esquerda foi liberada e apenas a da direita seguiu com bloqueio, com fila de 9 quilômetros. Então, se você tem uma viagem para fazer, se você é aqui da região sul, se você é da região de Criciúma, e tem uma viagem que depende de pegar o aeroporto em Florianópolis, precisa fazer uma conexão em Florianópolis, se prepare, porque mais cedo ou mais tarde o Morro dos Cavalos vai voltar a travar. E eu, assim como o Prisco, que está aqui comigo, e o Dom também, pegamos a época da BR-101, que não era duplicada. Né? Não era duplicada, especialmente naquele trecho do Morro dos Cavalos. Eu tenho um trauma na vida, que eu perdi uma grande amiga, uma amiga próxima, uma amiga íntima minha, do meu convívio, com apenas 18 anos. Na época da duplicação da BR-101, ela ia para a praia com o namorado, e ao desviar de um caminhão, deram de cara com o outro, e ela morreu, e ele só ficou ferido. Então, aquele trecho do Morro dos Cavalos me traz assim uma memória, uma tristeza enorme toda vez que eu lembro da minha amiga Juliana. Mas, Prisco, eu estava falando com o Dom já restabeleceu aqui a conexão, sobre a tão esperada solução para o Morro dos Cavalos, que eu não sei se nós viveremos para ver. O correto, pela quantidade de impostos que nós pagamos, pela arrecadação que nós temos, e, digo mais, é uma rodovia privatizada, no que diz respeito aos seus cuidados, que é a Artéries Litoral Sul. Então, que se faça um adendo ao contrato, que se faça um outro contrato, que se inicie um projeto novo, mas que tragam uma solução, porque não dá mais para viver à mercê do Morro dos Cavalos. O governador Jorginho teve no domingo, ao voltar de São Paulo, daquela manifestação, que depois a gente vai repercutir aqui também, teve lá pessoalmente, alguns políticos, alguns deputados estiveram lá pessoalmente, mas a impressão que eu tenho é que nada acontece. Vão lá, fazem vídeo, mas não anda, depende do governo federal, depende de um contrato que tem com a empresa que terceirizou a questão da BR-101. Então, eu queria ouvir a sua opinião em relação sobre isso. Há quanto tempo você ouve falar de uma solução, Prisco, do Morro dos Cavalos? Meu querido amigo Almir, Dom, radiovintes e internautas, eu quero recordar uma situação. Ali na segunda metade, ou meados da década de 90. Eu, à época, atuava como comentarista no grupo RBS, que desencadeou uma grande mobilização para a duplicação do trecho da BR-101, trecho sul, se não me falha a memória, ou trecho norte. Eu acho que faz tanto tempo, é o trecho norte. O sul veio depois. Porque essa obra se arrastava há anos e nunca acontecia. A RBS, com a força que tinha à época, fez um abaixo-assinado, mais de 1,5 milhão de assinaturas. Fomos todos, o grupo RBS, jornalistas, deputados estaduais, presidente da Assembleia, governador, federais, senadores, tudo para o Palácio do Planalto, para um evento com o então presidente Fernando Henrique Cardoso. E, finalmente, saiu a duplicação do trecho norte. É bem verdade que, quando duplicou, já era insuficiente, porque já havia passado muito tempo. Mas essa ofensiva ajudou para que depois tivéssemos a duplicação do trecho sul.
que ocorreu a mesma situação. Quando duplicado, já estava superado a duplicação pela movimentação. Nós não temos ferrovias, então todo o transporte, escoamento da produção, especialmente agrícola, é tudo rodoviária. Eu faço essa colocação só para mostrar claramente que o governo federal, e não é questão só do Lula, não, da Dilma, do Sarney, do Collor, do FHC, do Bolsonaro, de todos esses presidentes, sabe qual foi o presidente que deu mais apoio nessa questão rodoviária? Por incrível que possa parecer, Dilma Rousseff. Mas nada à altura do que o nosso Estado representa no contexto da União. O recolhimento, já falamos aqui diversas vezes, o recolhimento dos impostos federais em solo catarinense, que são transferidos a Brasília, retornam na casa dos 10%. Nem chega nos 2 dígitos, pouquinho abaixo. E não é só agora no governo Jorginho Melo, não. Moisés, Raimundo Colombo, Luiz Henrique. E veja que Luiz Henrique era alguém que tinha trânsito. Tinha sido presidente nacional do MDB, deputado federal de 4, 5 mandatos, intimamente ligado ao doutor Ulisses, muito próximo de Tancredo Neves, foi ministro de Sarney. Mas é algo crônico. Essa que é a grande realidade. E por isso que eu quero daí pegar carona na nota que o presidente Mário César Aguiar, da Fiesc, liberou ontem. Ele sempre muito equilibrado, comedido, mas a gravidade do acidente do sábado ou do domingo, início da tarde, fez com que ele elevasse o tom. E eu faço questão aqui de colocar, entre aspas, faixas adicionais numa rodovia com esse grau de importância são paliativos inaceitáveis e colocam os usuários constantemente em risco. A sociedade catarinense, com fundamental participação de nossa bancada federal, precisa intensificar a cobrança da solução definitiva, que é a construção dos túneis. E agora vem a parte principal, Almir e Dom. Ele lembrou que o projeto de duplicação da BR-101 previa a construção de 2 túneis de 1,3 quilômetro e 2 viadutos de 180 metros no local. Os projetos foram concluídos em 2010. A licença de instalação foi emitida em 2014. Estamos falando de mais de 10 anos. Mas as obras nunca foram executadas. E segundo o próprio Mário Aguiar, para fechar, basta atualizar os projetos e a licença. De modo que, amigos, temos que dar um basta. O governador tem que pegar a bancada estadual, o presidente do Tribunal de Justiça, de Contas, o chefe do Ministério Público, juntamente com os federais, os 3 senadores, Fiesc, FETRANSESC, FEComércio, FACISC, FCDL, e dirigir-se a Brasília para uma audiência com o presidente da República. Santa Catarina não pode continuar sendo ignorada. Veja, nós, pelo que representamos para a União, nós deveríamos ser prestigiados. Não. Ao contrário, nós somos preteridos. É um Estado redondo que tudo funciona perfeitamente. Não é nada disso. Para grandes obras infraestruturais, Santa Catarina não dispõe de recursos e a rodovia é federal. Isso precisa ficar claro.
Não podemos imaginar, para fechar, que pelo fato de sermos um Estado essencialmente conservador, estamos sofrendo represálias. É bem verdade, como disse no início, que isso já é algo crônico. Mas é sempre bom deixar esse alerta, mas fazer uma mobilização suprapartidária para pressionar o governo federal. Diante dessa fala do Prisco, o microfone estava cortado aqui, diante dessa fala do Prisco, Dom, é importante a gente analisar o seguinte, né? É um problema crônico de Santa Catarina, desde muito tempo lá. O Prisco remete à década de 90. No primeiro ano do governo Lula, ele mandou 1 bilhão e 100 para Santa Catarina, depois acho que 1 bilhão e 200, e esse ano está previsto 600 milhões para infraestrutura. Se a gente analisar o governo Bolsonaro, estagnou. Santa Catarina não fez nada, a ponto de o governador Moisés ter que colocar dinheiro. Sabe se há quem critique o que ele fez, há quem diga que não foi correto, mas teve que o governo do estado intervir na época do governo Bolsonaro, naquele período de 4 anos, porque não veio nada. E aí até hoje não recebeu esses 385 milhões, hein? Mas vai receber como desconto, né? Pelo menos foi o que o ministro falou, né? Ainda está em discussão lá no Senado. O senador Esperidião Amin está fazendo uma força danada, mas não há definição ainda. Ótimo. Então, é um dinheiro que pode ter até saído pelo ralo, né? Enfim, não saiu pelo ralo porque foi para alguma coisa interessante. Agora, o que eu quero falar para ti, Dom, é o seguinte, é que além de tudo isso, tem a questão de um pacto federativo que foi feito lá nos anos de não sei, 1900 e não sei quanto, que prejudicou Santa Catarina, porque naquela época Santa Catarina já era uma potência perante o Brasil, mas hoje ela está mais ainda. Então, assim, eu sinto que Santa Catarina contribui muito para a federação, porque só é tratada como federação quando é para pagar imposto. Ah, não, nós temos os estados têm que pagar e não sei o quê, ICMS e tal. Porque quando é para fazer lei, as leis são nacionais. Entendeu? A lei de trânsito é nacional. O Estado não tem autonomia nenhuma, só tem autonomia para pagar imposto e para mandar dinheiro para Brasília. Então, tem uma questão que eu acho que é muito mais burocrática, que é a questão do pacto federativo, que é mudar essa distribuição. Não me importa se Pernambuco precisa mais, eu quero saber o que Pernambuco oferece para a federação, para a nação. O que o Piauí, o que o Mato... E não me entenda isso como uma fala xenofóbica, não tem nada a ver. Tem a ver com distribuição democrática perante aquilo que se rende para o país. Né? Aquilo que se rende para o país. O que Santa Catarina dá para o país? Então, é um assunto bem complexo, Dom. Bom, espero que a minha internet agora tenha voltado bem aqui. Peço desculpas ali aos ouvintes. Aqui em Balneário Camboriú, muita chuva, muito vento, então realmente está complicado. A frente fria chegando. E esse programa é algo surreal, né? Eu comecei a falar antes do Prisco entrar justamente sobre o assunto do Mário Aguiar, né? O nosso presidente da Fiesc aqui no estado, e era o que eu estava falando antes de cair a minha conexão. E isso foi em 2014. 2014 foi liberada a licença ambiental para a construção de 2 túneis e 2 elevados, e até agora nada. Voltando à tua pergunta, Almir, o que acontece? O governo federal, para mudar isso, hoje, a cada R$100 que nós mandamos, governo do estado, para Brasília, voltam em investimento apenas 13, né? 13 na urna já é ruim, de investimento depois de mandar R$100 é pior ainda, né? Então, nós já temos ali que pressionar os deputados federais, principalmente, e os nossos 3 senadores. Temos 2 senadores muito atuantes em Brasília, Esperidião Amin e também o Jorge Seife Júnior, muito atuante, colocando essa pressão. Então, um convite à nossa senadora Ivete Appel, né, que é de Joinville, maior cidade do estado, ela que tem uma história muito bacana com a política também, para dar uma pressão nisso, para poder mudar realmente. Passa pelo Congresso, primeiramente, mas a pressão de um senador faz com que isso venha, né, de uma forma segura. Então, a senadora Ivete, por gentileza, vamos para cima, vamos mudar isso. Os deputados federais aqui do estado,
né, não só de Joinville, mas de toda a região do estado, vocês podem sim fazer essa mudança. E cito Pedro Kizai, que é correligionário do presidente Lula, que está lá em Brasília, que é deputado federal nosso aqui, deputado do PT, para poder fazer com que uma mudança realmente ocorra aqui em Santa Catarina. Graças a Deus não foram perdidas vidas humanas nesse acidente, nessa tragédia, né, de domingo. Mas poderia muito. Quem viu as imagens, acredito que rodou o mundo inteiro essas imagens, vê o desespero de você tentar sair com o seu veículo e às vezes está correndo só com o notebook ou com algo que você conseguiu pegar e aquele fogo vindo, né, com um caminhão ali, um caminhão soltando todos os gases ali e também a parte do líquido inflamável, e você não tem o que fazer, você não tem para onde correr. Uma tragédia sem precedentes, porém anunciada em 2014, que graças a Deus, volto a repetir, não tivemos vidas humanas perdidas, e sim bens materiais, porém que poderia ter sido evitado. Muito bem. O Dom ficou sem conexão agora, Prisco, mas enquanto o Dom falava, eu pensava numa coisa aqui, Prisco, que é o seguinte: a BR-101 é só um dos problemas de rodovias federais que nós temos em Santa Catarina. Tem a 470, que é uma rodovia assassina, digamos assim, mata gente a todo mês, a toda semana. Nós temos a 282, que já perdi alguns conhecidos, algumas pessoas do meu convívio na BR-282. Então, assim... Tem a 280, sim, no norte do estado, Jaraguá, tem a 153, lá no oeste, tem a 285 aí no sul, meu querido sim, amigo Almir. É uma série de obras que vêm sendo procrastinadas, postergadas pelo governo federal. Então, é difícil uma solução para isso. E aí, quando tu pensa no cenário, Prisco, quando tu pensa no cenário ainda nacional... mais na situação econômico-financeira que o país vive, né? E isso, nós estamos falando de um dos melhores estados da federação, que é Santa Catarina. Agora, se tu imaginar que tem aquela Transamazônica que nunca foi concluída, que tem um trecho no barro, se a gente imaginar os estados mais remotos, como o Acre, como Roraima, como Rondônia, isso deve ser... Eu tive em Rondônia recentemente, há um ano e meio, 2 anos atrás, eu tive em Rondônia, e, cara, é uma situação lastimável. Muitos catarinenses residem lá, homem. Tanto é, Prisco, que eu paguei de forma assim muito, uma presença de espírito incrível, que eu fiz um seguro extra para o carro que eu aluguei em Porto Velho e precisei acionar ele em menos de 24 horas. Caí num buraco que estourou o pneu e o aro do carro, e eu tinha um seguro extra que cobria o pneu, o aro e os vidros, né? Paguei um valor a mais. Então, aquilo me salvou. Então, assim, essa crise das rodovias, que também é um grande problema do Brasil, inclusive quando a gente falou com o Beto Martins fala muito sobre a questão da logística do Brasil, que, por exemplo, o Brasil não consegue escoar sua mercadoria, sua produção, que é grande, porque não tem uma logística horrível. Não fosse aquele caso da família, até me esqueci o nome agora, de uma família bem famosa aí, francesa, que montou a Docas de Santos, a gente talvez nem tivesse desenvolvido essa questão portuária, entendeu? Eu sei qual é, tá me faltando. Sabe a família que era dona do Copacabana Palace, né? Que era... família Guilherme. Família Guilherme. Paulinho, né? Acho que era Paulinho. Paulinho Guilherme. Paulinho Guilherme era o herdeiro, né? O Paulinho Guilherme, o playboy que era o herdeiro. Então, a família Guilherme, que veio da França e foi quem expandiu ali naquela época a Docas de Santos, tem até hoje e tal. Então, assim, o problema de logística do Brasil é um problema crônico, entendeu? A gente nunca vai conseguir ser uma potência tal qual os Estados Unidos, ou até mesmo Alemanha, ou outros países, porque é um grande canteirão de obras que nunca termina. E eu acho, Prisco, que muito desse nosso atraso, eu tenho certeza que muito desse nosso atraso se deve à corrupção. A corrupção desenfreada. Nessa duplicação da BR-101 que a gente viveu aí nos últimos 15, 20 anos, quanto não foi desviado? Não, é a Transamazônica que você bem colocou ali. Sim. Entende? Ali é um bueiro que não tem fim, como foi a Ponte Hercílio Luz aqui, o que se gastou mais de 1 bilhão
de projetos e de dinheiro aplicado e ela nunca saiu do lugar. Essa que é a grande verdade. Méritos do então governador Raimundo Colombo, que colocou para frente e fez a obra ser concluída. Foi entregue por Carlos Moisés, mas 90 e tantos % coube ao governo Raimundo Colombo. Claro. Muito bem, Prisco, vamos entrar aqui no outro tema. Antes eu vou fazer um intervalo rapidamente para quem está nos ouvindo aqui na Jovem Pan News Criciúma e na Jovem Pan News Tubarão. Intervalo rapidinho aqui na internet e nós continuamos. Bom, seguindo por aqui, Prisco, eu queria falar com você sobre a manifestação que nós tivemos no final de semana na Avenida Paulista. E aí, mais uma vez, dessa vez eu acho que um pouco menor essa questão da discussão de quanto tinha, quanto não tinha, mas assim, é visível que não tinha números de outrora, né? Muito menos pessoas. Mas é verdade que também tinha gente pra caramba. Então, eu não sei se a população, se a galera de São Paulo não está aderindo a essa questão da anistia. Eu não sei se a comunicação em relação a essa defesa da anistia, se ela não está se equivocando em algum momento. Enfim, a verdade é que já não tinha mais tanta gente, mas tivemos falas fortes do próprio Bolsonaro, que ensaiou ali uma fala em inglês. Tem uma fala do Silas Malafaia, que saiu raiando e bradando contra os generais de 4 estrelas. Enfim, uma série de pronunciamentos ali. Teve o Nicolas, que falou também de forma incisiva. Qual é a análise que você faz desse evento do fim de semana, Prisco? E lhe parece que está perdendo força ou era esperado isso mesmo? É isso de público? Bom, meu caro Almir, com relação a público, a gente poderia dizer o seguinte: está mais do que claro, tanto no episódio de Copacabana quanto nesse da Paulista, que a capacidade de mobilização não é a mesma de outrora, de outros tempos. Né? Até porque as preocupações do brasileiro hoje estão muito mais voltadas para a questão econômico-financeira, também segurança pública, mas especialmente econômico-financeira, do que propriamente para a tese da anistia. E vamos ser sinceros aqui, proselitismo, discurso político, para justificar a convocação. E acredito que você tem razão. A anistia não sensibiliza. E mais do que isso, é um jogo de engana. É uma enganação. Não vamos ter anistia. Evidentemente. Isso, qualquer recurso ou representação ao Supremo, mesmo que aprovada na Câmara e no Senado, as decisões serão derrubadas. E a palavra final é do Supremo. E assunto encerrado. Agora, até porque os julgamentos não foram concluídos. Alguns sim, mas muitos ainda não. Como é que tu já vai estar anistiando quem talvez nem tenha sido julgado? Esse é o primeiro aspecto. Agora, o segundo aspecto é que essa história da anistia é para colocar jabuti. E qual é o jabuti? A anistia de Jair Bolsonaro. Simples assim. E se colocar para votação na Câmara e no Senado a anistia com ou sem Jair Bolsonaro, o número de adesão é estratosfericamente diferente. Colocou anistia a Bolsonaro, por mais que ele tenha se tornado inelegível, numa baita forçação de barra, numa perseguição do Supremo Tribunal Federal e tudo mais, mas se colocar Bolsonaro, até porque muitos parlamentares devem ao Supremo e ficam amedrontados, ficam ameaçados, amordaçados, temerosos. Né? Então, o que ocorre é que, botando Jair Bolsonaro, perde aí 30% a 40% dos votos de uma anistia sem ele. Ou seja, essa mobilização é a mobilização
de caso pensado e que objetiva favorecer o próprio Jair Bolsonaro. Vamos ser claros e transparentes. É isso mesmo. A finalidade é favorecê-lo, em última análise. Claro que podem estar sensibilizados pelos brasileiros, não vou dizer que não, mas é um jogo de carta marcada no contexto da família Bolsonaro. Então, foi uma mobilização importante. Se a gente comparar com a do PSOL há 2, 3 semanas atrás, aqueles gatos pingados lá, a esquerda não mobiliza mais, o Almir. O que era quase que um privilégio do PT, do PDT, dos partidos de esquerda, lá na década de 80 até 90, hoje é da direita e dos conservadores. Essa que é a grande verdade. Então, ainda levar aquele público, que eu não sei se foi 100 mil, 200, 300, 400, se foi 20, foi 30, nem quero entrar nessa discussão, que é muito subjetiva, mas teve adesão. E num cotejamento com a esquerda, não tem paralelo. Essa que é a grande verdade. Só que as preocupações são outras dos brasileiros. É a situação financeira, é o custo de vida, é o poder aquisitivo aniquilado, é a recessão que vai chegar com toda a força, é o desemprego que já está chegando, elevadas taxas de juros e daí por diante. Eu até penso, por isso, que se essa manifestação ela tivesse sido, por exemplo, por um impeachment do Lula, fora Lula, eu acho que teria uma adesão maior. Né? Eu acho que quando vai para esse lado da anistia, e principalmente com esse jabuti que você citou, que seria beneficiar Bolsonaro, eu acho que termina por desestimular. Porque assim, até porque tem um lance, né, Prisco, que nós aqui precisamos analisar, que é a anistia, se for para as pessoas do 8 de janeiro, Bolsonaro nem lá estava. Bolsonaro nem aqui estava. Estava nos Estados Unidos. Estava nos Estados Unidos, no conforto, em uma casa na Flórida, enfim. E os brasileiros que estavam manifestando, que estavam ali brigando por uma mudança, clamando, um grito de revolta, digamos assim, estavam lá, né, na frente dos quartéis, acampados, enfim. Então, assim, é uma anistia elástica, digamos assim, né? Ela contempla lá aquelas pessoas que estão presas, algumas de forma inocente, de uma forma arbitrária, né? Que o judiciário atropelou todos os preceitos da lei para poder prendê-las, mas ela é elástica a ponto de querer, antes mesmo do 8 de janeiro, já também privilegiar Bolsonaro. Mas isso é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga. O que eu queria falar contigo agora, Prisco, até esse tema me passou, mas agora eu preciso voltar aqui um pouquinho no Estado para pedir tua opinião sobre uma questão que foi ali. Eu não sei se eu vi você citando isso. Eu tenho a impressão que acho que você comentou isso semana passada, mas eu queria voltar nele, que é o seguinte: a Câmara de Itajaí colocou Lula como pessoa não grata no município, o que eu acho um equívoco. É comprar briga desnecessária, né, com o presidente. No momento em que o governo anuncia que vai assumir uma dívida de 48 milhões do Porto de Itajaí, com a empresa que estava fazendo dragagem, para retomar essa dragagem, para o Porto voltar a funcionar. Não me parece um pouco desnecessário, Prisco, você eleger um presidente da República? Goste você ou não, ele é o presidente da República. E outra coisa, é você dar motivo para um revanchismo, é você dar motivo para Itajaí, vamos deixar de lado. Eu não sei se era o momento de fazer um tipo de nomeação. Ó. Lula, pessoa não grata em Itajaí. O que é que você acha disso? Bom, meu caro Almir, eu te diria o seguinte: não leva a lugar nenhum essa questão de declarar o presidente da República persona não grata. É inócuo. É mais um posicionamento político, mas não fica só no posicionamento político. É uma reação ao que foi feito com o Porto. O Porto está municipalizado há 2 décadas e meia. Eu lhe pergunto,
Se o PT tivesse ganho a prefeitura, eles iriam federalizá-lo? Não. O PT nem condições teve de lançar candidato a prefeito. Nem candidato lançou. Né? Então, foi mais uma reação dos vereadores que representam a sociedade, a comunidade, a população de Itajaí, a essa manobra ardilosa, comandada por Décio Lima, natural de Itajaí, que reside hoje na cidade e que, muito jovem, foi para Blumenau, onde se elegeu vereador, 2 vezes prefeito, e quando de lá saiu, no primeiro mandato de Vonei Morastone como prefeito de Itajaí, à época ainda no PT, porque esses últimos 2 mandatos já foram pelo MDB. Então, lá no primeiro de Morastone, ele, inclusive, foi superintendente do Porto municipalizado. Então, foi uma grande jogada do PT, e nós estamos falando aqui já há um bom tempo. Isso foi feito numa espécie de vingança do PT contra uma administração que tomava posse justamente no dia em que a municipalização deixou de existir, na figura do liberal correligionário do governador Jorginho Melo, o prefeito Robson Coelho. Quer dizer, isso é feio. E nós falamos lá atrás, para que é isso? Qual é o objetivo? É empregar a companheirada. E, coincidentemente, hoje foi o dia da posse do advogado João Paulo Tavares como novo superintendente do Porto. Ele que começou na política pelo PP progressista. Ele foi o candidato apoiado por Jandir Bellini, que no seu 4º mandato como prefeito, findado em 2016, o lançou como sucessor e que não obteve êxito. Naquela oportunidade, ficou consumado o retorno de Vonei Morastone, depois reeleito em 20, completando 3 mandatos, Jandir Bellini 4. Né? Só que depois ele foi para o PT. E lá está. Já foi candidato também pelo PT à prefeitura. E hoje, ao tomar posse, um público relativamente pequeno, mas algumas autoridades, inclusive mais conservadoras, o próprio Bellini lá estava, o prefeito de Camboriú, Leonel Pavan, do PSD, a deputada federal Ana Paula Lima, né? Mulher de Décio Lima, que não marcou presença, até para se preservar. Mas o ambiente era um ambiente de figuras à esquerda. Tanto é que quando ele foi chamado para ocupar a mesa, um coro homenageando o presidente Lula. Ou seja, eles próprios politizaram o processo. E agora uma série de cargos, ex-prefeitos do PT, de Gaspar, e outras cidades tomando posse em cargos de comissão, em diretorias. Enfim, era isso que eles queriam. Espaço administrativo para dar guarida a seus companheiros, na expectativa de que, em 2028, o partido possa estar mais bem organizado e aglutinado para, quem sabe, tentar retornar à prefeitura. O PT só foi prefeito uma vez com o Vonei Morastone, no primeiro mandato. Então, eu diria o seguinte, essa reação da Câmara, enquanto inócua, ela é compreensível, porque a grande verdade é que o governo Lula, através de Décio Lima, puxou o tapete, não só de Itajaí e região, mas de Santa Catarina.
porque o Porto estava municipalizado e, como o governador também é do PL, a ideia era, de alguma maneira, dar um troco. Bom, Prisco, um outro tema, aí agora voltamos a Brasília, que eu recebi agora há pouco, é que o ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, foi denunciado por corrupção. A Polícia Federal aponta ele como corrupto. É o primeiro caso na volta de Lula de um caso assim de acusação de corrupção. Nós tivemos aquele Silvio que foi um assédio, mas eu acho que é o primeiro caso de que a Polícia Federal do próprio governo aponta como corrupção. Esse cara tem jeito? Não só a Polícia Federal, né, Almir? A Procuradoria-Geral da República Sim. O denunciou, entende? Está pedindo providências. E agora vai para o Supremo. Mas as notícias que chegam é que Lula pode afastá-lo antes do Supremo julgá-lo, porque essa história já está rolando há muito tempo. E não é só um caso, são vários envolvendo essa figura. Só que Lula, enfraquecido e dependendo do apoio de partidos no Congresso, não quis criar uma situação com uma das siglas que o respalda, na qual está afiliado Juscelino. Então, ele foi jogando com a barriga. Só que agora, diante da posição da PGR, aí o desgaste pode ser bem maior. Então, eu acredito que, se ele não entregar o cargo, o presidente vai pedir que ele vai demiti-lo ou vai pedir que ele entregue o cargo enquanto o assunto estiver em investigação e em julgamento, né? Senão a situação de Lula e do governo já é para lá de periclitante, né, Almir? Pois é, Prisco. E uma coisa que eu queria te perguntar é que agora eu lembrei que o ministro Juscelino ele é do União Brasil, correto? Exato. União Brasil. União Brasil é o partido de Ronaldo Caiado, que é um bolsonarista declarado, inclusive apoiou o Bolsonaro. E é o mesmo caso que acontece, por exemplo, com o PSD de Gilberto Kassab. Como é que isso vai ser? Só que União Brasil, que está no governo Lula, é União Brasil do Davi Alcolumbre, que agora está na presidência do Senado, mas que à época era só senador, que fez Rodrigo Pacheco sucessor, e Rodrigo se reelegeu, porque daí em legislatura. Tentar restabelecer aqui a conexão com o Prisco. Olha, realmente. Voltou, Prisco? Está me ouvindo? Pode concluir. Então, o Rodrigo se reelegeu. Se reelegeu, daí agora voltou Davi Alcolumbre, que vai poder buscar um terceiro mandato como presidente, porque daí teremos legislaturas diferentes, né? Mas eu estou falando isso porque a União Brasil, deputados, e sua esmagadora maioria na Câmara Federal, senadores igualmente, a maioria está fechado com o Lula. Agora tem o Ronaldo Caiado, que quer ser candidato a presidente da República, e, como você bem disse, é mais ligado a Bolsonaro e aos conservadores, bem como a Semi Neto, que prefeito de 2 mandatos, federal em várias oportunidades, que perdeu a última para o governo, na sua primeira tentativa. Ele, como Caiado, são oposição. Só que Caiado, na sexta-feira, fez o lançamento lá em Salvador, tímido, para não dizer um verdadeiro fracasso. Tanto é que, em menos de 48 horas, Almir, ele estava na Avenida Paulista com o Bolsonaro, pô. O candidato que se lança à presidência e daí se sujeita a isso, a grande verdade é que não é fácil decolar uma candidatura à presidência, né? Então, eu acho que o Lula vai ter que se livrar desse cidadão. Vai ter que se livrar desse cidadão, porque senão é mais desgaste. Agora, uma outra coisa que eu acho que a gente poderia falar, meu caro Almir, é com relação ao comportamento do Supremo Tribunal Federal. Veja que, e quando eu falo Supremo Tribunal Federal, a gente fica quase concentrado no Alexandre de Moraes, porque ele chama tudo para si. Sim. Veja que
O Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública do atual vice-presidente Geraldo Alckmin, quando no PSDB. Aliás, os dois falavam muito mal do PT e de Lula. Mas, antes disso, ele foi secretário também do prefeito Gilberto Kassab, o todo-poderoso presidente nacional do PSB. Do PSD, exatamente. Então, o que ocorre? Ocorre que estava tudo certinho. Kassab e Alexandre de Moraes. Mas depois daquele almoço com o Bolsonaro, Kassab começou a defender a aprovação da anistia na Câmara. Daí, na maior disfarçatez, sem a menor cerimônia, o Alexandre de Moraes mandou pedir processos que correm na primeira instância, que já estiveram no Supremo, mas que foram devolvidos, contra Gilberto Kassab. Tipo, você não está obedecendo. Está quebrando um acordo. Ditames e nossas ordens. Como não está obedecendo, a gente manda buscar esse processo e vamos fazer um carnaval em cima de ti. E olha que o cidadão foi empregado do Kassab. Então, isso é só um caso. Nós temos um outro caso aqui, que foi aquela operação na quinta-feira passada, no município administrado pelo pai do atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Fizeram uma operação que pode incriminar não apenas o pai dele, mas ele próprio. Porque há problemas. Essa eu não acompanhei, Prisco. Há problemas nas emendas que o deputado Hugo Mota mandou para a cidade administrada pelo pai. Assim como já há 3, 4 semanas atrás, veio a público uma denúncia de que outras emendas de Hugo Mota para outras prefeituras paraibanas, ele também teria cobrado um pedágio. O cidadão prestou depoimento. E aí, o que ocorre? Por que isso está acontecendo? Por que a Polícia Federal, que virou uma extensão do Supremo Tribunal Federal, dentro do consórcio Planalto e Supremo, porque o diretor-geral da Polícia Federal é nomeado pelo presidente da República. Sim. Só quem não podia nomear era o Bolsonaro. Daí eles criavam situação. É aquele comportamento seletivo dos ministros do STF. Os rigores da lei para os adversários de direita e o relaxamento e a complacência com os de esquerda, que são os companheiros e aliados. Mas, enfim, o que ocorre? Isso ocorreu por quê? Porque Mota admitiu a possibilidade de colocar em votação a anistia. Então, definitivamente, nós estamos vivendo uma situação sui generis, é algo folclórico. E vem falar em democracia, e vem falar em Estado democrático de direito. É o Supremo chantageando políticos para que prevaleça no Congresso, que é um poder supostamente independente e autônomo, para que ele se submeta aos desejos do Supremo, que avança sobre as atribuições dos demais poderes, chantageando. Quer dizer, ninguém pode questionar o Supremo. Agora, o Supremo pode lançar a mão de métodos nada republicanos, para não dizer coisa pior, e ninguém diz nada, está tudo bem, está tudo certo, o Supremo pode tudo, e um Congresso acovardado, poucos reagem, entende? Uma situação triste.
Eu acho que, Prisco, um governo, qualquer um de nós sobrevive a qualquer governo, porque o governo vem, governo vai. Agora, quando a gente parte para um judiciário tendencioso ou, em algum caso, corrupto, é muito difícil. Alguns países já passaram por isso, de ter um judiciário complicado, para não dizer outros termos aqui. O próprio exemplo de Portugal, no governo Salazar, que teve um judiciário que só favorecia Salazar, as decisões dele, enfim, tal. Então, quando a gente tem um judiciário que age dessa forma... E um outro exemplo, assim, que você vai entender muito bem do que eu estou falando, por isso, que é o seguinte: você conhece uma empresa aí em Florianópolis, uma empresa grande, uma empresa top, que tem um escritório de advocacia que lhe representa e tal, no âmbito estadual. Se tiver que resolver qualquer coisa em Brasília, tem que contratar um escritório de Brasília, que é da mulher de um ministro, que é de um filho de um ministro, do irmão de um ministro, de um sócio do ministro. Porque senão o processo sequer anda. Então, esse é o judiciário brasileiro. Então, assim... Se você pensar nisso. Se você me permitir, eu até vou citar um caso aqui no Brasil mesmo. Na Revolução de 64, no regime autoritário, claro que foi autoritário, tivemos tortura, morte, sequestros. Não resta a menor dúvida. É claro que se não tivesse essa revolução, ia ter a Revolução Socialista. Jango ia tomar conta, e como a gente acompanha em várias partes do mundo, a ditadura, quando é ditadura, não interessa ser de esquerda ou de direita, age como ditadura. Mas o fato é que não tivemos a ditadura socialista, nós tivemos a ditadura militar, pedida por um número significativo de brasileiros. Mas nada justifica tudo que foi feito. Negativo. Agora, naquela oportunidade, alguns veículos de comunicação, ou a maioria deles, reagiram. Alguns estavam alinhados, né? Até defenderam a Revolução como principal conglomerado, a Rede Globo, à época, comandada por Roberto Marinho, que fez editorial e tudo. Mas alguns veículos protestaram e enfrentaram, inclusive a censura. E a OAB, não é essa OABzinha que está aí, não, caudatária, entende? Inexpressiva, que não se posiciona, que é uma extensão do Poder Judiciário. Não! Lá nós tínhamos um Raimundo Faoro, um Sobral Pinto, um Bernardo Cabral, um Seabra Fagundes, pessoal que reagiu e que foi ao Supremo, recorreu ao Judiciário para tentar conter o avanço do regime militar. Como bem disse, e até hoje se fala, na frase de Rui Barbosa, quando não temos como recorrer ao Judiciário, que é a última instância, então, realmente estamos falidos. E é o que está acontecendo hoje. Diferentemente da Revolução de 64, nós não temos OAB, nós temos pouquíssimos veículos de comunicação e nós não temos um judiciário para garantir as liberdades, o ir e vir, a manifestação pública, sequer de um deputado ou um senador na tribuna. E a Constituição é clara, não tem crime de opinião. Então fica aqui essa reflexão, meu querido Almir. Muito bem, essa reflexão do nosso querido Prisco Paraíso. Prisco, eu ia comentar com você sobre a questão da taxação americana, que está um negócio desenfreado, a guerra comercial tomou conta do mundo e eu não sei a que fim isso vai dar, mas já não há mais tempo, a rede está nos chamando aqui, fica para o próximo programa, a gente fala. Quinta-feira a gente fala sobre essa crise econômica mundial. Prisco, muito obrigado pela sua participação, até a próxima, meu amigo. Forte abraço até aqui, Almir e amigos. Valeu, forte abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência.
Tchau.